já vou me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele, eu sou engenheira técnica comercial aqui no grupo Bidim Vavin. Eu vou só fechar minha câmera, tá? Para que a gente não tenha mais interrupções aí durante a minha apresentação. Eu hoje vou fazer uma apresentação a respeito de geossintéticos para o setor de pavimentação e repavimentação. Vamos ver se ele passa. Aqui a nossa agenda. Vou fazer uma breve apresentação da empresa, depois vou falar das soluções com os geossintéticos para pavimentação, recapeamento, solução com geotêxtil não tecido, solução com geogrelha em fibra de vidro, casos de obra, e vou falar a respeito do nosso software e o nosso manual de projeto. A Bidim faz parte agora do grupo Vavin. Está um pouquinho lento, desculpa. A Bidim agora faz parte do grupo Vavin. A Vavin é um grupo fornecedor de soluções inovadoras para o setor de construção e infraestrutura. Estamos presentes em vários continentes. Somos pioneiros na fabricação de tubos em PVC. Nossa matriz fica na Holanda, né, com mais de 60 anos de experiência. A junção das marcas Bidim e Vavin permitiu potencializar o melhor de cada uma delas, né, somando a inovação e o respaldo mundial da marca Vavin, e a história, a força e o reconhecimento da Bidim, desenvolvendo assim soluções inovadoras e fabricando produtos com alto padrão de qualidade. Hoje estamos em mais de 40 países, com 60 plantas e nas 4 regiões do mundo. Com uma fábrica no México, uma fábrica no Peru, 2 fábricas na Colômbia e uma fábrica no Brasil, somos maiores. No México, nossa marca é conhecida como Amanco Vavin, na Colômbia e no Peru, Pavico Vavin, e no Brasil, Bidim Vavin. O nosso propósito como empresa é construir ambientes saudáveis e sustentáveis através das nossas soluções com geossintéticos. Bom, as soluções com geossintéticos, né, nós sempre visamos aumentar a durabilidade das obras de engenharia, construindo... Ai, só um minuto, gente. Perdão, que eu acho que eu saí aqui. Meu Deus do céu. Pronto. Com as nossas soluções em geossintéticos, visamos sempre aumentar a durabilidade das obras de engenharia, construindo obras mais duráveis e necessitando de menos manutenções ao longo dos anos. Soluções com geossintéticos são soluções que têm um custo-benefício muito competitivo, dessa forma reduzindo o investimento final das obras. Buscamos sempre minimizar o impacto social que as obras normalmente causam, porque com geossintéticos conseguimos executar obras mais rapidamente. Com essa diminuição de tempo de execução, conseguimos também diminuir o tempo de parada das obras, causando, assim, um menor impacto à população de final. Uma das principais vantagens da utilização dos geossintéticos em obras de infraestrutura, né, e também em outros segmentos, é a diminuição da emissão de CO2, uma vez necessitando de menos materiais não renováveis, também necessitaremos de menos transporte de materiais pétreos. Bom, falando um pouco agora sobre as nossas soluções com geossintéticos para pavimentação. Dentro de uma estrutura de pavimento, podemos usar diversos geossintéticos, né, para várias funções. Podemos usar o geotêxtil para fazer separação entre camadas, também entre subbase e subleito, ou entre as próprias camadas de base e subbase. Podemos também usar o geossintético para fazer a estabilização do subleito,
Então, quando temos um subleito muito mole, eu preciso fazer um reforço desse subleito para, então, subir com a minha estrutura de pavimento. Nesse caso, eu posso utilizar desde geotêxtil tecido até geocélula. Podemos utilizar para reforço de camadas de base e subbase, visando aumentar a vida útil ou diminuir as espessuras de camadas. E utilizamos também em sistemas anti-reflexão de trincas, que é o que vamos ver um pouquinho aqui hoje, como os geossintéticos funcionam como um sistema anti-reflexão de trincas. Existem diversos tipos de trincas nos pavimentos asfálticos. Aqui destacamos algumas fotos para exemplificar os principais formatos, né? Podemos ter tanto as trincas longitudinais ao longo da via, como transversais, né? Que são trincas mais isoladas no pavimento. Podemos ter as trincas em forma de blocos, couro de jacaré, né? Ou pele de jacaré, que tem esse formato bem característico, conforme vemos na foto. Essas trincas, elas podem tanto indicar um problema, um defeito funcional mais localizado na superfície do pavimento, como elas também podem indicar um defeito estrutural do pavimento, indicando assim que o pavimento necessita de uma recuperação estrutural. Agora, falando um pouquinho do que geram, né, essas trincas. As trincas por fadiga é quando a camada do pavimento sofre com a flexão gerada, né, pelo tráfego local. Quando isso acontece, faz com que o pavimento seja tracionado, gerando assim uma deformação horizontal e causando formação de trincas no pavimento. Então, essa é uma das principais causas de formação de trincas, né, num pavimento asfáltico. Podemos ter também as trincas por retração, elas são formadas basicamente pela mudança de temperatura, onde o revestimento asfáltico está sujeito ao longo do dia às altas temperaturas, principalmente em algumas regiões, e que no final do dia, com a queda dessa temperatura, temos essas gerações de trinca por retração. Um outro efeito que pode assim, aqui na apresentação de hoje, acontece quando eu tenho um revestimento asfáltico antigo, né, todo trincado, com uma base estabilizada no cimento, também trincada na sua superfície. É um problema quando eu faço a construção de uma nova camada asfáltica, sem prever nenhum sistema anti-reflexão de trinca. Porque a trinca do pavimento antigo, ela vai sendo. Por isso é que devemos prever algum tipo de sistema anti-reflexão de trinca, né, para retardar esse efeito. Então, o objetivo da adoção dos geossintéticos é fazer com que esse efeito da reflexão das trincas ocorra maior. E temos também as trincas por envelhecimento da camada asfáltica, que pode ocorrer conforme o pavimento e a camada asfáltica em si passe muito do seu tempo de vida útil. Então, falando das soluções em geossintéticos para sistema anti-reflexão de trincas, vamos começar abordando a solução com geotêxtil não tecido e depois eu vou falar um pouco da geogrelha fibra de vidro. Então, primeiro, né, solução com geotêxtil não tecido. O geotêxtil não tecido é o nosso famoso, digo famoso porque ele virou sinônimo de produto. O nosso geotêxtil não tecido de poliéster é um produto composto por fibras longas, né, ou filamentos contínuos. Temos também em nosso portfólio o geotêxtil não tecido em polipropileno. Ambos são interligados por processos mecânicos, né, processo de agulhamento, formando uma manta com propriedades mecânicas e hidráulicas. Essas propriedades permitem com que a manta, né, esse geotêxtil, desempenhe várias funções, sendo uma delas o sistema de antirreflexão de trincas, né. Para aplicação, utilizamos o nosso geotêxtil não tecido, né, em poliéster, que é o PET, que é fabricado pela metodologia de filamentos
contínuos. Então, um pouco das funções, né, do geotêxtil não tecido. Aqui, o geotêxtil não tecido tem duas principais funções. Ao darmos um banho com emulsão asfáltica nesse geotêxtil, ele gera uma barreira impermeável, então ele detém um pouco da infiltração da água no pavimento, e por formar essa barreira impermeável, ele aumenta a vida útil do revestimento asfáltico, diminuindo os custos de manutenção. Uma outra função associada ao geotêxtil não tecido é quando ele forma uma membrana amortecedora de esforços, né? Nesse caso, ele vai retardar, vai diminuir a transferência dos esforços da camada asfáltica antiga, retardando, então, a reflexão dessas trincas para a minha nova camada. Aí, ele basicamente atua dessas duas formas, né, tendo essas duas funções. Os geotêxteis, normalmente, o RT10, vai depender um pouco das características do meu revestimento asfáltico deteriorado, né, da especificação dada em projeto. Em geral, usamos essa linha de menor resistência, porque ela não vai estar sendo tão solicitada a tração nesse caso. Então, como funciona, né? Temos aqui a nossa estrutura do pavimento, temos o subleito, uma subbase granular, uma base granular, tenho a minha camada asfáltica envelhecida, trincada, e quero fazer a repavimentação. Então, eu posiciono o geotêxtil de repavimentação em cima da camada asfáltica e construo aqui uma nova camada asfáltica. Ele vai formar aqui uma barreira entre a camada antiga e a nova camada. Como avaliamos tecnicamente o efeito da inclusão do geotêxtil não tecido como um sistema de reflexão de trincas? Ao longo dos anos, e essa é uma solução relativamente antiga, foram desenvolvidas diversas pesquisas acadêmicas que avaliaram como funciona o geotêxtil não tecido como um sistema de reflexão de trincas. Então, uma análise da década de 90, que foi realizada por Milton Truck, ele realizou, né, uma análise de elementos finitos, simulando aqui uma viga de concreto asfáltico e a carga do tráfego com e sem o geotêxtil. E através da sua análise de elementos finitos, o autor conseguiu perceber como é evidente a distribuição de esforços quando colocamos um geotêxtil de recapeamento, reduzindo então a carga máxima de tração. Podemos ver aqui na tabela, né, que foi tirada da análise do autor, a tensão de tração, quando não temos o geotêxtil, ela fica em torno de 2,06, e ela pode ser reduzida conforme a posição do geotêxtil nessa camada. Esse D indica a posição do geotêxtil ao longo da viga asfáltica, né? Então, percebemos que aqui com 1,5, a tensão pode ser reduzida até 1,40. Então, temos essa maior distribuição de tensão, reduzindo, portanto, a magnitude do esforço máximo. Outra forma de avaliar o efeito da inclusão do geotêxtil não tecido é por ensaios de laboratório. Então, usualmente, fazemos um ensaio de fadiga a reflexão de vigas asfálticas, né, com e sem o geotêxtil. Então, em um laboratório, moldamos uma viga asfáltica, preferencialmente utilizando o mesmo asfalto que será utilizado no projeto, caso isso seja possível. Moldamos 2 vigas e na viga inferior induzimos uma trinca para simular a camada do concreto asfáltico envelhecido. Então, solicitamos a esse conjunto de vigas a flexão, né, finalizado o ensaio. Quando essa trinca subir, é então possível medir o número de ciclos que foi necessário para que houvesse essa ascensão para a camada superior. Para esse experimento que foi realizado quando sem o geotêxtil, verificamos que houve a ruptura da viga superior, ou seja, a trinca subiu até a camada asfáltica, 2.000 número de ciclos, né, enquanto que com
a colocação do geotêxtil não tecido entre as duas vigas, esse número subiu para 4.084 ciclos, ou seja, isso demonstra que com a inclusão do geotêxtil, ele aumenta muito o número de ciclos de carga que o meu pavimento vai resistir até que essa trinca seja refletida, comprovando dessa forma a eficiência do geotêxtil não tecido como um elemento antirreflexor de trincas. Falando um pouco sobre o processo construtivo com a solução do geotêxtil não tecido, então temos as trincas, né, nas camadas asfálticas, ou, como comentei, uma base estabilizada com cimento, que também gera essas trincas na camada de base. Então, eu venho fazendo a limpeza dessa superfície, tirando todo tipo de sujeira que aí esteja presente. Se essas trincas tiverem uma abertura muito grande, temos que fazer a selagem das trincas para garantir que elas fiquem mais uniformes. Uma vez feita a selagem, eu venho com um banho de emulsão asfáltica. Então, a quantidade de emulsão asfáltica é determinada na fase de projeto, né, mas fica normalmente em torno de 50% da quantidade total solicitada. Então, ela é feita em cima dessas trincas já seladas. Posiciono o rolo do geotêxtil não tecido. Aqui podemos ver como ele será desenrolado. O geotêxtil ele vem em bobina, nessa aplicação provavelmente ele terá aí a largura de 4,60 metros e o comprimento de 200 metros. Normalmente é usado algo para ajudar a esticar esse geotêxtil, né? Como uma vassoura, por exemplo, de forma a ajudar com que o geotêxtil tenha aderência à camada de emulsão asfáltica. Uma vez posicionado o geotêxtil não tecido, eu venho com a segunda camada de emulsão asfáltica. A emulsão asfáltica é para garantir a aderência. Então, é importante colocarmos a emulsão asfáltica em duas camadas, para assim garantirmos a aderência do geotêxtil tanto na camada inferior quanto na camada superior. Então, se eu coloquei 50% da quantidade total na primeira aplicação, coloco o restante agora. Lembrando que o projeto é que realmente determina se essas porcentagens serão de 50 para 50, 40 a 60, ou da forma que for especificada. Aqui duas fotos da segunda camada, uma aplicando a emulsão e a outra após a aplicação da segunda camada. Depois eu já venho e já faço a construção da minha camada de pavimento. Então, como nessas fotos, eu coloco o asfalto e executo a camada de pavimentação. E essa camada do pavimento, ela também vai ter a altura especificada pelo projeto. Aqui a compactação da camada asfáltica, faço a colocação da camada, e aqui nesse esqueminha, vemos como a camada de geotêxtil aplicado, né, a segunda camada de emulsão e a camada de asfalto por último. Aqui sendo feita a compactação da camada asfáltica, como comentei, essa camada terá a espessura especificada no projeto. Nesse slide, temos algumas recomendações de instalação, né, falando dos transpasses, paralelamente ao eixo da rodovia, a recomendação de 10 centímetros de transpasse entre os rolos, e transversalmente, quando acaba o rolo, né, entre rolos subsequentes, a recomendação é de um transpasse de 15 centímetros. Além disso, o ideal é sempre fazermos uma prova de aderência. Essa prova de aderência serve para averiguar se a quantidade de emulsão asfáltica que colocamos é adequada. Então, como ela é feita, né? Cortamos 1 metro quadrado de geotêxtil, saturamos esse geotêxtil com a emulsão asfáltica e tentamos desprendê-lo manualmente. A ideia é que não seja possível fazer o desprendimento manual desse geotêxtil.
E a formulinha onde descubro a quantidade de emulsão é essa, né? Onde QD é a quantidade final em litros por metro quadrado, onde a quantidade necessária para a saturação é o QS, e o QC é o valor de correção conforme superfície. Então, em superfícies muito trincadas, precisarei de uma quantidade maior de emulsão, né? E o contrário também será verdade, caso a superfície esteja em estado um pouco melhor de conservação, eu vou precisar de menos emulsão asfáltica. Vimos a solução com o geotexto não tecido, ele é como um sistema anti-reflexo trincas. Para essa mesma aplicação, né, para esse mesmo problema, podemos trabalhar também com a geogrelha em fibra de vidro. As geogrelhas de fibra de vidro são bidirecionais, ou seja, elas têm a mesma resistência em ambos os sentidos, elas têm uma certa flexibilidade, né, podem ser usadas entre camadas de asfalto. Assim como o geotexto não tecido, ela é usada com o objetivo de minimizar a reflexão das trincas da camada envelhecida para a camada nova do pavimento. As geogrelhas de fibra de vidro são fabricadas com material inerte, elas têm boa resistência à tração e baixo alongamento, dessa forma gerando um produto com alto módulo de elasticidade. Estamos falando de alongamentos na ruptura, né, inferiores a 3%, e além disso, ela vem com um recobrimento betuminoso para garantir uma melhor aderência entre o gel sintético e a camada asfáltica. As geogrelhas em fibra de vidro podem ter 30, 50, 100, 120 kN por metro em ambas as direções. Ela é um produto que tem elevada resistência à tração, né, como eu comentei, e quando posicionadas adequadamente na camada asfáltica, ela aumenta a resistência à tração dessa camada, né, ou seja, ela absorve os esforços de tração no qual minha camada asfáltica é solicitada. Ao fazer isso, ela gera também uma maior distribuição dos esforços, né, a principal função dela é justamente reduzir as trincas por reflexão, retardando o tempo de aparecimento dessas trincas na nova camada, e dessa forma aumentando a vida útil dos pavimentos e reduzindo a necessidade de manutenções periódicas. Ela pode reduzir as deflexões do pavimento, aumentando a resistência à fadiga desse pavimento, né? E eu posso utilizar tanto para recapeamento como para as novas seções de rodovia. Então, se eu tenho uma via já existente, e eu vou fazer uma ampliação de via, de repente com uma faixa adicional, por exemplo, é interessante usar a geogrelha fibra de vidro entre a camada antiga e a nova pista. Assim, ela fará a transferência dos esforços, evitando aquelas trincas longitudinais que normalmente aparecem nessas novas vias ou nas ampliações de vias. E como é feita a instalação, né? Aqui temos o nosso pavimento com o subleito, a subbase granular, a base granular. Temos uma camada de asfalto envelhecida. É importante aqui, antes da colocação da geogrelha, colocarmos uma camada de nivelamento entre a camada envelhecida e a nova camada, caso seja necessário, né? Porque normalmente essa camada asfáltica envelhecida será fresada, então sendo fresada ela fica com uma superfície irregular. Essa superfície irregular ela pode gerar danos à geogrelha. E a geogrelha ela precisa estar perfeitamente estendida para funcionar adequadamente e evitar quebras nessa essa fresagem normalmente gera uma superfície irregular, recomendamos, antes da camada asfáltica, fazer uma camada de nivelamento. Com as geogrelhas, assim como eu mostrei com o geotexto, né, para avaliarmos o efeito benéfico usando a geogrelha no sistema como todo, né, também foram desenvolvidos uma série de pesquisas acadêmicas. Da mesma forma, é muito comum serem feitos os ensaios
em vigas asfálticas em laboratórios. Esse é um ensaio nosso, da Vavin, né? Então, eu tenho uma viga asfáltica, onde eu faço a indução de uma trinca. Com a indução dessa trinca, eu consigo simular uma camada envelhecida, né? Eu posiciono a minha geogrelha entre as camadas, coloco uma vida asfáltica nova, então solicito a todo esse sistema, né, de vigas à flexão. Eu meço em quanto tempo, em quantos números de ciclos de carga, né, isso quer dizer, quanto demora para essa trinca da viga inferior subir para a nova viga, né, sem e com a geogrelha. Nós fizemos esse teste sem a geogrelha e com a geogrelha, e os resultados são esses. Sem a geogrelha, o número de ciclos ficou em 2.309, com a geogrelha de 50 kN por metro, deu mais de 10 vezes esse número, e comparado, né, a sem geogrelha, com a geogrelha de 100 kN, eu tive aí 16 vezes mais ciclos. Então, com esses valores, é possível medirmos o fator de efetividade da geogrelha e observar que realmente o geossintético, né, a geogrelha com um sistema anti-reflexão de trincas, ele é bastante adequado para essa aplicação. Temos uma outra pesquisa, que é bastante interessante. Ela é uma tese de doutorado, realizada na Universidade de Brasília, né? Ela tinha como objetivo mostrar o desempenho da mistura asfáltica reforçada com sintéticos. Então, é basicamente a mesma. Ele tinha aqui uma viga asfáltica, né, com essas dimensões que eu vejo, e com uma trinca induzida, né, uma interface onde eles posicionavam o gel sintético, e depois já a camada superior. Aqui nessa pesquisa, ele solicitava tanto a flexão quanto o cisalhamento. Ele avaliou 2 tipos de gel sintéticos, a geogrelha de poliéster e a geogrelha fibra de vidro, né, a de poliéster com 55 kN por metro, um grupo de fibra de vidro com resistência de 59 e a outra de 63. Ele mediu, com base no número de ciclos de vida, quantos ciclos de carga foram necessários para essa trinca refletir para a viga superior. Ele calculou para cada um dos ensaios o fator de efetividade de ciclos, né, com reforço sobre o número desses ciclos sem reforço. Então, tanto para a solicitação do primeiro ensaio, quanto os outros 2, nós tivemos os resultados obtidos aqui, né? Observamos que esse fator de efetividade, no caso da geogrelha, em poliéster de 55 kN, né, foi de aí 1,3, né, a 2,7, enquanto com a de 59, por exemplo, foi 1,7 a mais ou menos 3,7. Falando um pouquinho do processo construtivo, é muito semelhante ao processo construtivo do geotêxtil não tecido. Eu vou até aqui a minha superfície fresada. Minha camada antiga estando fresada, eu faço a vedação das fissuras, faço a limpeza, né? Se tiver algum buraco, algum defeito na estrutura, eu também tenho que fazer a correção desse defeito. Então, eu venho e faço a camada de nivelamento e construo uma camada fina de revestimento asfáltico. Na aplicação da primeira camada de emulsão asfáltica, é importante sempre esperarmos que ela se rompa antes de posicionarmos a geogrelha. Então, no geral, para essa primeira camada, trabalhamos com uma dose de asfalto residual aí, no mínimo de 0,5 litros por metro quadrado. Uma vez que a emulsão tenha se rompido, eu faço a instalação da geogrelha, e essa instalação, ela pode ser tanto manual, como vemos aqui à esquerda, quanto mecânica. Eu posso vir com
2 operários, né, posicionando o rolo, ou eu posso vir com equipamento, onde eu prendo o meu tubete da geogrelha e vou instalando o rolo. É importante colocarmos pequenos pinos, né, nas bordas, para ancoragem da geogrelha, né, colocar esses pinos também no início dos rolos, né, de forma a evitar com que ela se mova. Aqui podemos ver os funcionários fazendo essa ancoragem nas bordas. Aí, passamos o rolo compactador, né, com uma carga bem leve para garantir a aderência entre a geogrelha e a camada asfáltica anterior. E eu venho e faço a aplicação da segunda camada da emulsão asfáltica, né, ela tem que ser no mínimo aí de 0,2 litros por metro quadrado de asfalto residual. Posteriormente, a segunda camada de emulsão asfáltica, o que eu faço é colocar, né, fazer a colocação do meu revestimento asfáltico final. Aí eu faço a compactação, né, aqui a execução fica muito semelhante à execução do geotêxtil não tecido. Temos algumas recomendações, alguns cuidados, né, que devemos ter durante a instalação, né, por serem fabricadas, né, geogrelha fibra de vidro, e assim evitar pequenos cortes ou coceira nas mãos. Com relação ao transpasse, o transpasse das geogrelhas de forma longitudinal entre rolos adjacentes, né, ou seja, paralelamente ao eixo da rodovia, nós trabalhamos aí com um transpasse mínimo de 15 centímetros e transversalmente entre rolos subsequentes com 25 centímetros. Essa é a nossa recomendação. Pode ser que no projeto tenha algo diferente, mas essa é a nossa recomendação, a não ser que o projeto especifique de outra forma. Fazemos toda uma modulação dos trechos em curva, né, de modo a garantir que todo o raio de curvatura esteja coberto pela geogrelha. Então, precisamos garantir a cobertura com a geogrelha e garantir também os transpasses mínimos, conforme mencionei. Essa é uma obra recente que fornecemos material no México. Foram utilizados cerca de 480 mil metros quadrados, né, nessa obra. Ela foi executada na cidade, numa cidade do estado de Chihuahua, no México, e para uma restauração de uma rodovia chamada Delícias Camargo, né. Aí foi utilizado o geotêxtil não tecido, também como um sistema anti-reflexão de trincas. Vou tentar agora mostrar um vídeo, vamos ver se não cai a conexão. Aqui dá para ver um pouquinho da execução. Já posicionou. Era a primeira faixa, depois vieram posicionando o geotêxtil. Eles fazem a aplicação da emulsão asfáltica da segunda camada. Bom, para aplicação com as geogrelhas de fibra de vidro, né, temos diversas obras, estamos fornecendo em diversas localidades do Brasil. Essa é uma obra que fornecemos em 2019, a geogrelha fibra de vidro de resistência de 50 kN por metro, em Guaraçu, Pernambuco, na reabilitação da BR-101. Ela estava com diversas trincas, necessitando de um recapeamento, né, para fazer um sistema adequado, retardando a reflexão de trincas, e eles decidiram pela aplicação da nossa geogrelha fibra de vidro. O processo de execução foi o mesmo, né, fizeram a fresagem, a camada de nivelamento, instalaram a geogrelha manualmente, né, como vemos aqui, nessa foto. Aí
eles mostram um pouquinho o segundo banho de emulsão asfáltica, especificado em projeto. Essa foi uma obra que nós fizemos em parceria, inclusive, com o DENIT, né? Fizemos toda a especificação, a aprovação, e a camada asfáltica final e a sua compactação. Aqui é como essa obra se encontra na data de hoje, é uma foto atual, então a gente pode ver a conservação da via, né, como está muito boa a conservação dessa via até hoje. Essa é uma outra obra que eu vou mostrar, né, da mobilidade urbana de Macapá, uma obra bastante emblemática para a região. Macapá teve, dentro desse projeto chamado Mobilidade Urbana, vários canteiros, né? Eles fizeram toda uma recuperação das principais vias da cidade, mas também fizeram essa recuperação dentro de alguns bairros, e a gente forneceu nessa obra toda. Então, aqui algumas fotos para vocês verem, aqui a compactação. E hoje essa foto não está tão boa, mas hoje é como ela se encontra. Também muito boa conservação. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as nossas ferramentas e o que disponibilizamos aos nossos clientes. Pessoal, eu peço mais uma vez desculpa para vocês pelos inconvenientes, mas eu vou, depois da fazer novamente essa apresentação para todos vocês. É só entrar em contato comigo, eu vou deixar os contatos no final. Então, nós contamos com um departamento de engenharia e damos toda a assessoria durante a fase de projeto, também na fase de construção e instalação das nossas soluções geossintéticos, né? Nós damos essa assessoria em todas as áreas, né? Infraestrutura, no geral, e fornecemos também assessoria a projetistas, universidades, né? Os órgãos públicos, como eu comentei, construtoras, né? E fazemos esse trabalho de forma a garantir a adequada utilização dos nossos sistemas e totalmente de forma gratuita. Inclusive, os estudos, né, os projetos de soluções que nós fazemos são totalmente gratuitos. A Bidinvav disponibiliza um software, né, e um manual de projetos de infraestrutura com geossintéticos. Foi lançada uma nova versão com mais de 700 páginas em português, e é possível baixar no nosso site, que é esse que vemos aqui, bidinvavengeossintéticos.com. Esse manual, ele tem 17 capítulos, e dentro do capítulo 8, nós temos aí a parte toda dedicada exclusivamente para pavimentação e repavimentação. Então, tudo que foi abordado aqui hoje, né, está presente nesse capítulo, então vocês conseguem consultar toda a parte de pesquisa acadêmica, né, como funcionam os geossintéticos para pavimentação, e quanto toda a parte de processo de execução. Disponibilizamos também um software de projeto, ele tem 9 módulos de dimensionamento, módulo de estabilização de subleitos, né, separação de camadas granulares e subleitos, sistemas de drenagem em vias, reforço de vias com geogrelhas, entre outros, né. E nosso software também, né, nós temos uma aba de documentos técnicos, onde o nosso material se encontra, com as principais normas, né, as normas de todos os países da América Latina, normas relacionadas à utilização dos geossintéticos, e as nossas fichas técnicas, com os casos de obras, alguns detalhes construtivos das nossas soluções. Então, aqui está novamente o nosso site. Nós estamos presentes nas redes sociais,
Então, todos os treinamentos online que damos, eles ficam gravados posteriormente em nossa página do YouTube. Eu vou ver depois se eu converso aqui, a gente faz, né, deixar um webinar desse de forma mais entendível aí para vocês, né? E publicamos também nas redes sociais várias informações sobre as nossas soluções com geossintéticos, divulgando os nossos eventos. Agradeço, assim, demais a participação de todos, né? Agradeço pela paciência, inclusive, os que ficaram aqui comigo até o final. Deixo aqui meu contato, meu e-mail, meu telefone. Caso tenham alguma dúvida, pergunta, podem me procurar, tá? Eu fico bem feliz se vocês quiserem que faça esse treinamento de novo, né? De forma individual ou para a equipe. Fico à disposição. E agradeço mais uma vez. Muito obrigada.